Bom, eu anotei aqui as diversas contribuições aqui da audiência pública. Eu vou começar pelas dos trabalhadores. Na realidade, esse questionamento quanto à participação dos trabalhadores no processo de revisão, de fato, não é de agora, e, portanto, tem se repetido já há um bom tempo. Quando eu sugeri falar com o ouvidor, não é com a ouvidoria, é pedir a audiência com o diretor ouvidor, que ele é um dos relatores. Por acaso eu não sou relator do processo da CPFL Paulista, mas sou de outra distribuidora. Enquanto não tem esse espaço para ser ouvido antes, como a empresa e o Conselho de Consumidores, eu acho que isso pode ser resolvido via o diretor ouvidor. Mas eu vou levar esse pleito aí, não só por estar presidindo a audiência pública, como diretor ouvidor, para isso seja avaliado para o próximo ciclo. Também escutei que quando os trabalhadores mandam suas contribuições à audiência pública, não recebem resposta da ANEEL. Não é assim, tá? Exceto as primeiras audiências públicas da ANEEL, lá em 2003, 2004, mas agora, por exemplo, no dia que nós vamos submeter a aprovação do resultado dessa audiência pública na diretoria da ANEEL, no dia anterior, já está disponível para todos no site da ANEEL todas as respostas. Para aquilo que foi acatado, a gente não responde porque foi acatado. Mas para o que não foi acatado, aliás, o que foi acatado a gente responde acatado, e o que não foi, a gente diz por que não foi. Isso já está acontecendo, eu acho que desde 2006, 2007. Portanto, a ANEEL responde, e agora responde antes. O que foi acatado e o que não foi acatado. Eu vi também um questionamento sobre outras atividades executadas pelas distribuidoras, que a ANEEL não permitiria repasse para a tarifa. Também não é verdade. A execução de qualquer outra atividade, a ANEEL chama de outras receitas, e isso é rateado para a tarifa. Parte desse resultado da empresa, parte fica com a empresa, parte vai para a modicidade tarifária. Aliás, está em audiência pública há aproximadamente 120 dias, eu sou o relator, uma mudança da norma que trata de atividades acessórias, ou seja, que tipo de outras atividades as distribuidoras podem prestar. Tem, portanto, 4 meses, teve 10 audiências públicas presenciais. A minuta de resolução após essas contribuições está disponível no site da ANEEL. Eu mesmo coloquei há umas 2 semanas, e é para algum ajuste que alguém olhe lá e veja que seja necessário, e é provável que seja aprovada pela diretoria em mais, não na próxima reunião da diretoria, e sim na próxima. Portanto, é um processo bastante longo de discussão. Por que a audiência pública em Campinas? Nós estamos sendo bem-sucedidos no Rio Grande do Sul, em que as audiências públicas, lá tem 3 distribuidoras grandes e mais várias permissionárias pequenas, e nas grandes, a gente, por exemplo, da ES Sul, eu me lembro que teve ano passado, o segundo ciclo foi em Canoas, e hoje ou amanhã está sendo realizado em Santa Maria. Eu não sei por que aqui na região da CPFL, da área de concessão que atende várias cidades, isso também não é feito. Mas vou cobrar isso dos meus colegas diretores e de mim mesmo. Acho que faz todo sentido o questionamento. Ele quer que seja a mesma audiência pública em vários locais? Aí é impossível, isso custa muito caro. A gente pode fazer cada ciclo em um local. Agora, o mesmo processo em vários locais, isso custa muito caro. Vai custar caro, inclusive, para o consumidor. Isso é impossível fazer. A divulgação, eu acho que talvez tenha falha a nossa divulgação, que mesmo sendo em Campinas, nós temos a obrigação de fazer a divulgação em toda a área de concessão. Se isso não estiver acontecendo dessa maneira, eu vou ver porque é que não está acontecendo. Eu vi que, tirando essa última contribuição, se não fosse o caso dele levantar a mão para falar, praticamente não teria uma só contribuição. Aliás, eu tenho participado de várias audiências públicas, essa aqui é uma das que tem mais gente presente. Se não fosse a penúltima contribuição do representante da Abracel, provavelmente nós não teríamos uma só contribuição sobre o processo de revisão da tarifa, sobre a tarifa mesmo. Para o diretor ouvidor da ANEEL, isso é muito ruim. A gente vem aqui ouvir os consumidores, reclamar sobre a tarifa, questionar os números, questionar tudo. Se não fosse a última,
porque a ANEEL gosta de ser questionado, senão nós não faríamos a audiência pública. Ele fez questionamentos sérios quanto o item mais importante da revisão, tirando a energia comprada, que é a base de remuneração. Então, os números da ANEEL não batem com os números que a própria empresa divulga via CVM. A ANEEL tem que se explicar sobre isso. É para isso a audiência pública. Ok. Então, acho que o processo de audiência pública aqui, com bastante pessoas, até agradeço a presença das diversas pessoas aqui, mas era muito importante que se falasse sobre a resolução com todos os números. Ele, para acessar esses números, ele simplesmente entrou na página da ANEEL e olhou as notas técnicas. Os números estão todos disponíveis. Entende isso? Está certo que muita gente não sabe fazer a conta, mas olhando o número e olhando alguma coisa a mais, é possível questionar a ANEEL. É para isso que nós estamos aqui. Infelizmente, a representante do Conselho de Consumidores já saiu, mas ela falou o tempo dela sobre um item que representa 1% da receita da distribuidora, que é o P&D e a eficiência energética. É um item importante, mas que representa 1% da tarifa. Ou seja, ela podia falar sobre isso, mas gastar talvez o seu tempo para fazer como fez o representante da Abraço, reclamar mesmo da ANEEL sobre a tarifa. É para isso que a gente vem aqui, é para isso que a gente se expõe. Não estou dizendo que não é importante falar sobre P&D, sobre fotovoltaica, etc, etc. Mas a revisão é da tarifa. Então, é super importante a ANEEL escutar sobre a tarifa. Eu confesso que eu tenho ido em várias audiências públicas, ainda bem que teve as diversas contribuições dos trabalhadores aqui presentes, senão nós iríamos embora, se os trabalhadores não estivessem aqui, ouvindo só uma contribuição sobre a tarifa. Isso é muito ruim. Eu já compareci à audiência pública do terceiro ciclo, que não teve uma só pessoa pedindo para falar, e a tarifa estava aumentando. Entendeu? Hoje nós estamos num momento difícil de aumento de tarifa. Se não é a redução de tarifa da medida... Ok, isso, claro. Por escrito. Ah, ok, não tem? Ok. Foi feita por escrito e não tem uma linha dizendo se não foi aceita nem... vou até verificar, que isso é praticamente impossível. Vocês não recebem em casa, tá? Sai no site da ANEEL, tem lá uma nota técnica, um relatório da análise das contribuições. Estão olhando lá? É lá que deve estar. Eu vou até olhar, porque para todas as audiências públicas isso tem lá. A pessoa não recebe em casa. Olha na página da ANEEL, a nota técnica tem para cada um item que não foi acatado, por que não foi acatado. E o que foi acatado está escrito, sim, foi acatado. Eu vou olhar, mas eu acho impossível. A gente dificilmente erra nisso. É que talvez as pessoas estejam esperando receber um e-mail com o resultado da análise. Não, isso está lá na nota técnica. Bom... Ou então a contribuição é não pertinente, aí aparece escrito não pertinente. Bom, voltando, nós estamos no momento em que está se despachando muita termoelétrica, o representante da CPFL e da ANEEL mostraram, especialmente da ANEEL, com toda a transparência, disse, olha, esses números são provisórios, se forem despachadas mais térmicas, o aumento pode ser ainda maior. Essas coisas têm que ser questionadas. Por que é assim? Por que se despacha tanta térmica? Não tem como fazer de outra maneira? A tarifa não pode reduzir mais? Por que não se incentiva o consumidor a consumir menos para que não despache mais térmica? Esse assunto tem que ser discutido. Isso a gente gosta de ouvir. Entendeu? Acho que, novamente, o assunto tarifa, infelizmente, se não fosse a contribuição da Abrace, nós não escutaríamos nada. E se não fossem as contribuições dos trabalhadores que vieram aqui falar, muito provavelmente nós iríamos embora depois de 60 minutos da audiência pública, sempre sem ouvir ninguém. Portanto, eu peço que os trabalhadores participem sempre, porque pelo menos não vai ter audiência pública vazia, né? Vai ter sempre alguém para falar e falar coisas importantes. O rapaz lá pediu para falar sobre a 414. Algum item, 414 inteiro ou algum item dela?
Esse assunto, iluminação pública, foi objeto de uma audiência pública de mais de um ano, com sessão presencial realizada em diversos... Eu fui o relator dessa parte de iluminação pública, e que eu acho que a ANEEL deliberou sobre isso há uns 6 meses atrás. Ouviu o prefeito, fizemos audiência pública em diversos lugares, portanto, foi um assunto já amplamente discutido, prorrogamos por mais 6 meses, que os prefeitos entenderam que deviam ser ouvidos novamente, eu prorroguei por mais 6 meses a audiência pública, tudo isso. Então, sobre esse assunto, a menos que tenha um novo pleito para rediscutir o tema, a ANEEL já resolveu. De fato, eu acho que o senhor não se envolveu muito bem na audiência pública. Não existe esse repasse de custo para tarifa. Algumas prefeituras que executam esse serviço são superavitárias. Eu até acompanhei no jornal recentemente, e uma delas estava aumentando a taxa de iluminação pública, a população reclamou, porque o que arrecadava já era suficiente para prestar o serviço. E, além disso, o que a ANEEL fez foi simplesmente cumprir a lei, né? Uma mudança na Constituição que mandou repassar para o município o serviço. Tem que perguntar para o prefeito. A ANEEL não calcula a taxa de iluminação pública. Infelizmente, aliás, felizmente não é a ANEEL, não, são as próprias prefeituras que calculam. Você vê que ali em nenhuma conta a gente apresenta TIP, a ANEEL não se envolve com isso. Talvez a pressão tenha sido feita no lugar errado. A pressão tenha sido feita na ANEEL, quando na realidade a pressão tenha que ser feita no Congresso. A senhora mandou essa contribuição para... Isso. Não, manda agora na tarifa. A ANEEL tira... Ok. Não, eu não sei. Bom, tudo bem. Aqui peço desculpa se eu não estou acessando o site da ANEEL para olhar as contribuições da senhora. Mas o assunto de iluminação pública, façam o pleito no lugar certo. A ANEEL não calcula a taxa de iluminação pública. A ANEEL foi obrigada a repassar para as prefeituras os ativos porque a Constituição assim manda. Assim manda. Controla. E se o ativo de iluminação pública transferido para a prefeitura estiver na tarifa, está errado. Aí vocês estão certos, porque agora é da prefeitura. Não sei, eu tenho que olhar. Ok. Gente, 414, eu fui o relator, para mim é um assunto resolvido. Mande a contribuição da senhora dizendo, tira o ativo de iluminação pública da base, que a gente vai olhar se está errado. Pode mandar. Faça igual o rapaz da Abrace, que questionou exatamente isso, a base de remuneração. Olha, pode ter um equívoco aqui, vocês podem fazer a mesma coisa. ANEEL, preste atenção com os ativos de iluminação pública, se ainda faz parte da base de remuneração. É só isso, eu não posso dizer agora que eu vou retirar o número, eu não tenho autonomia para isso. Ok? Ainda bem que no final a audiência pública foi animada por 2 consumidores, senão nós íamos sair daqui sem falar nada do interesse dos consumidores. Ok? Um abraço a todos e muito obrigado pela atenção.